coragem. Eu venci o mundo. Essa semana, particularmente, nós trabalhamos a unidade dos cristãos, a Semana da Unidade, onde as nossas diferenças deveriam cair por terra e buscarmos aquilo que nos une. Uma realidade que pede de fato coragem e um olhar direcionado para Cristo. Identidade cristã que me dá a capacidade, mesmo na diversidade, na divergência, de encontrar pontos de unidade. Olhar as realidades que criam comunhão ao invés de valorizar diferenças que criam desunião. E a força da palavra de hoje, dizendo coragem, é como se nos incentivasse a ter essa meta, Cristo. Afinal de contas, se você é cristão, eu sou cristão, a nossa identidade é a realidade dele, não a tua e a minha vontade. Eu venci o mundo. Ou seja, ele não permitiu que as rivalidades humanas vencessem o seu objetivo maior. Ele não permitiu que as divergências, as perseguições destruíssem o seu ideal maior. Eu venci o mundo. E a palavra mundo aqui, não peguem por uma realidade mundana, mas a palavra mundo aqui entendam com tudo aquilo que distancia da realidade divina. Porque senão a gente cai num falso moralismo, de ficar julgando as pessoas como mundana, de ficar julgando as pessoas por isso e por aquilo. E caímos na tentação e no farisaísmo de criar divisões ao invés de ser sinal concreto de unidade. Eu acho belíssimo o apóstolo Paulo, grandioso, quando ele diz na carta aos Coríntios: me fiz um com os fracos, me fiz um com os judeus, com os pagãos, para ganhar o maior número para Deus. Ele entra em diálogo com quem pensa diferente. Ele entra em diálogo com quem não tem as mesmas convicções que ele. Mas para quê? Não para discutir, não para jogar pedras, não para procurar a divergência, mas para ganhar para Deus. Não fala de si, não impõe a sua vontade, não impõe a sua verdade, mas consegue dialogar. Por que Paulo consegue isso? Por que ele tem essa coragem? Por que ele vence a realidade do mundo? Porque ele tem identidade, ele tem personalidade, ele sabe o que quer, ele tem caráter, ele tem ideal, e o ideal dele é Cristo. Cristo me basta, tudo o resto eu considero como lixo. Então essa identidade para Paulo dá a coragem do diálogo em todas as classes, em todas as culturas, em todas as realidades que possam divergir do seu pensamento. O fraco de espírito, o fraco de caráter não consegue dialogar. Ele consegue criticar, ele consegue apontar o dedo, ele consegue julgar, ele consegue até se colocar num patamar acima dos outros, achando que ele é o certo. Isso é o fraco, o covarde de espírito. O forte, o de caráter, consegue dialogar, porque já fez a sua opção, já sabe o que quer. Então ele não parte simplesmente para um debate para ganhar, mas ele entra em um diálogo para crescer, porque o centro não é o seu ego, o seu orgulho, mas a centralidade da sua vida é Cristo. Por isso a palavra de hoje, coragem, eu venci o mundo. E aí nós poderíamos nos perguntar, eu tenho essa identidade cristã? Eu tenho de fato convicção do que eu quero? Eu tenho a personalidade, o caráter e a coragem de
dialogar com as diferenças, ainda mais hoje. Ou você é de A ou você é de B. Não dá para conversar. Às vezes batemos em cima de uma realidade que nem sabemos porque está batendo. Um grita de um lado, o outro grita do outro, um se manifesta aqui, o outro critica lá. Criam confusões porque não sabem dialogar. Porque a falta de diálogo demonstra a fraqueza de personalidade e a ignorância, a inutilidade cultural, porque não existe sabedoria na intransigência. Existe fraqueza de argumentos. Talvez não é só fraqueza de argumentos, mas é a ignorância das próprias convicções. Percebe a grandeza do cristão autêntico? A capacidade de dialogar, de não desistir e de ir além das divergências, buscando aquilo que nos une. Aí as diferenças não causam ciúmes, inveja e nem brigas, mas as diferenças acabam se tornando pedagogia do crescimento, aonde o que eu não sei eu aprendo com o outro, e o outro, aquilo que não sabe, pode aprender com aquilo que eu sei. Que Deus nos dê a graça no dia de hoje de termos essa visão não invejosa, não ciumenta, mas uma visão de comunhão, unidade e diálogo. Deus te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.